Olá, garotos e garotas, eu sou a Paula Mana, criadora do Conapre, o maior congresso de estética online do Brasil. Hoje eu gostaria de falar aqui para vocês sobre a eletrolipólise, que nada mais é que um procedimento muito utilizado na área estética para a redução de gorduras. Então ela faz a quebra dos nossos adipócitos. Como que ela faz isso no nosso organismo? Como que a gente consegue fazer com que o nosso cliente perca a gordurinha localizada? E na verdade, isso é muito simples e muito fácil de entender através quando a gente começa a entender como que o nosso organismo acaba perdendo gorduras. Então tudo que a gente recebe no nosso organismo de gordura, ou ela fica localizada, porque quando a gente come demais e não faz exercício, ou não perde, as nossas calorias diárias, a gente acaba armazenando essas gorduras. E aí elas começam a ir crescendo, e tem pessoas que têm o corpo ginoide e tem pessoas que têm o corpo androide. Então depende muito da pessoa acumular gordura num local ou acumula gordura em outro local. Então a eletrolipólise, ela atua exatamente no nosso tecido adiposo, fazendo com que a gente receba esses estímulos e mande esses estímulos para o cérebro, cause a quebra metabólica. E o que acontece no nosso corpo quando a gente está fazendo a eletrolipólise? A gente vai ter um aumento então do nosso corrente sanguínea, ela vai mais rápido, trabalhar mais rápido. A gente vai ter então os estímulos metabólicos que vai estar mandando para o nosso cérebro, fazendo com que assim facilite a queima de gorduras. E aí, como que acontece a lipólise no nosso organismo? Quando a gente está fazendo a eletrolipólise, a gente começa a receber um estímulo que vai direto para o nosso cérebro, como eu falei aqui antes, através do nosso sistema neural simpático. E aí, a gente começa a fazer essa quebra, ele faz a liberação das catecolamidas e aí faz a liberação do nosso sistema metabólico, faz a ativação da nossa enzima lipoproteica, que através disso faz a hidrólise dos triglicerídeos e aí finalmente a gente chega transformando eles em ácidos graxos e transformando em energia para o nosso corpo. E conforme a gente vai se movimentando no dia a dia, conforme a gente vai gastando isso, a gente consegue então liberar e diminuir essas gorduras que a gente ingere a mais no nosso organismo no dia a dia, e aí consegue fazer toda essa liberação. Como que o meu cliente então vai perder gordura? Só eu ir lá fazer a eletrolipólise, ela vai para casa e está perdendo a gordura dela? Não. Presta atenção! Se você não prestou atenção até aqui, volta esse vídeo, pega o papel e a caneta, como eu já havia falado em outros vídeos para vocês. Vocês precisam ter papel e caneta para ver todos os vídeos e botar tudo em prática depois. Pegou o papel e caneta? Então vamos lá. Como que acontece, como que a cliente minha vai estar perdendo essa gordura durante o dia? Eu vou fazer a eletrolipólise tanto com agulhas ou sem as agulhas, usando os eletrodos. E a minha cliente vai para casa e ela não vai apenas perder a gordura ali, porque na hora da gente fazer essa eletrolipólise, como a gente falou antes, ela fica presa no nosso tecido adiposo. Então esse tecido adiposo fica solto ali e transformou eles em transformou eles em ácidos graxos e aí eles estão prontos para formar a energia para o nosso corpo. Só que se a gente for para casa só comer e não se estimular essa energia, não fazer um treino aeróbico, a gente não vai perder essa gordura localizada, porque ela simplesmente vai voltar a virar a gordura mesmo, porque ela tá ali solta, mas não fizeram o uso dela, vai ficar ali no nosso organismo de novo. Então, como a gente não quer que a gente faça um procedimento e a cliente nossa não cumpra com esse tratamento, a gente precisa alertar elas como que vai ser. E muitas pessoas não sabem, acham que simplesmente vão lá fazer o procedimento para emagrecimento e vão ficar lindas, magrinhas, como elas sempre querem. E não é assim que acontece. A gente precisa falar para elas que sim, elas precisam ou reduzir a alimentação dela, se elas quiserem, um tratamento mais eficaz, ou elas necessitam, e isso não é uma opção, elas precisam fazer um treino aeróbico logo depois da eletrolipólise, porque senão elas não vão perder essas gorduras que ficam ali. Então, como que é feita a eletrolipólise? A gente vai
higienizar essa pele, a gente pode fazer tanto no abdômen, no glúteo, no culote, tem gente que faz no braço aqui, que tem a gordurinha do braço, então aonde tiver uma gordurinha localizada. A gente pode utilizar tanto os eletrodos com o gel de contato, ou a gente pode utilizar as agulhas. Eu acho mais eficaz utilizando agulhas, mas tem pessoas que veem que não tem quase nada de gordura e aí é necessário utilizar os eletrodos, que fica mais fácil até de vocês fazerem e a cliente não vai sentir dor. Normalmente a eletrolipólise ela não dói, ela vai sentir a corrente passando no corpo dela, mas ela não sente dor na hora de colocar as agulhas e nem na hora de tirar, porque ela fica bem superficial, a agulhinha ali. A gente utiliza agulhas para acupuntura, vai dar um leve peteleco ali na agulhinha e vai introduzir perpendicular à pele. Então a gente vai introduzir essa agulha na pele da pessoa, deixando um espaçamento entre uma agulha e outra de mais ou menos 3 a 5 centímetros entre uma agulha e outra. E aí vai deixar a cliente ali com aquela corrente passando no organismo de 50 a 60 minutos. E aí, se vocês quiserem associar com algum outro procedimento, algum outro protocolo ali, vocês quiserem fazer uma massagem finalizadora, se vocês quiserem utilizar cosmético para aceleração do metabolismo, isso vai ajudar bastante e facilita mais ainda nos resultados que vocês vão ter depois. Então, a associação que vocês quiserem fazer fica a critério, né, de cada um, de conforme vocês estudarem, conforme tem nas literaturas que vocês podem estar utilizando. Como que a gente faz a higienização dessa pele? A pessoa simplesmente chega e a gente vai aplicar as agulhas? Não, a gente vai higienizar essa pele, passa ali, quiserem higienizar com clorexidina 2%, vocês podem, ou higienizar com sabonete corporal, esfoliar essa pele, para que ela fique mais fácil e permeável às agulhinhas. Quiserem fazer um detox antes também, com argila verde, enfim, bem a critério de vocês. E aí, vamos fazer esse procedimento, introduzir as agulhas, deixar as agulhas ali de 50 a 60 minutos. E aí, depois disso, vocês podem tanto fazer com que a cliente de vocês faça o aeróbico dentro da clínica, ou se vocês quiserem confiar na cliente de vocês, vocês podem mandar ela para casa e elas fazer o procedimento, né, fazer o aeróbico na casa delas. Pode ser uma caminhadinha? Não, ela tem que ser uma caminhadinha que ela respire ofegante, que ela fique ofegante. Então, ela precisa fazer nem que seja 5 minutinhos, mas intensivão assim, porque ela precisa dar uma corrida, fazer alguma coisa que faça mesmo. Ela não precisa suar, mas ela precisa respirar, ficar mais ofegante para que ela consiga realmente perder essa gordurinha que ficou ali localizada, certo? Então, adianta vocês simplesmente tentar vender um protocolo para cliente de vocês, quando ela chega na clínica de vocês, eu quero fazer eletrolipólise, porque às vezes aqueles clientes chegam assim, hoje elas sabem bastante coisa, elas chegam, eu quero fazer uma eletrolipólise. Não adianta, se vocês não sentarem, conversarem e falarem para ela como é que vai ser o tratamento, você pode ficar fazendo 10 sessões, se elas não fizerem o treino aeróbico delas, se elas não fizerem, diminuírem a comida e ter mais coisas saudáveis na rotina delas, não vai adiantar as 10 sessões de vocês. Eu indico 10 sessões porque faz com que vocês consigam ver o antes e o depois mais fácil, a cliente consiga, né, realmente ver que aquilo ali tá fazendo diferença na vida dela. Então eu aconselho vocês no mínimo 6 sessões e no máximo 10 sessões. Depois disso vocês dão um intervalo de 2 semanas e aí podem refazer novamente, se for, né, o caso, né, se a cliente de vocês tem esse interesse. Vocês podem fazer de 1 a 2 vezes por semana, na mesma semana, as sessões. E também vocês podem intercalar com algum outro procedimento também para o emagrecimento. E aí fica bem a critério, né, de cada um de vocês. Quais as contraindicações? Quando que minha cliente não pode fazer eletrolipólise? Quando ela tem marca-passos, quando ela tem algum dispositivo metálico no corpo, quando ela está em gestação. Essas são algumas formas que as pessoas não devem e não podem fazer os procedimentos com vocês. O que pode acontecer depois que vocês fazem esse procedimento? Pode acontecer algum hematoma. Quando vocês forem tirar a agulha, pode ser que sangue uma partezinha, porque pode pegar em algum vasinho. Mas isso é bem tranquilo, né? Como a gente não introduz muito fundo, então a gente não vai acontecer nenhum dano
tão grave com a nossa cliente. Então sempre, a única coisa que pode acontecer é dar algum hematoma, alguma hiperemia ali, ficar vermelhinha a pele, se a cliente é mais sensível, né? Ou pode ser que sangue porque pegue algum vasinho na hora de vocês tirar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo uma ótima semana pra vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no canal. Um beijão e até mais.